Pessoal do Arquibancada Tricolor, estamos começando mais um Fala Bandana Causa Aéreo. Pois é, nós tivemos ontem o jogo, do Goiás, nós estamos antecipando esse Fala Bandana em função do que a gente viu lá dentro de campo, O São Paulo perdeu em casa pro fraco time do Goiás, pro um time muito, muito ruim, Num gol de cabeça no primeiro minuto do jogo do Rodrigo. Se você não lembra do Rodrigo, o Rodrigo é aquele zagueiro que jogou no São Paulo, que conseguiu perder na corrida pro Ronaldo Fenômeno quando ele estava no auge do peso dele, Quando ele estava grande mesmo, E um time que tem como meia armador o Hugo. Sim, aquele Hugo. Vocês lembram dele, Enfim. O jogo foi complicado? Não foi complicado. O jogo foi bem tranquilo. O que faltou foi futebol para as duas equipes. É que o Goiás fez um gol e o São Paulo não conseguiu fazer nenhum, A torcida gritou, Muricy, boa parte do jogo, para metade do segundo tempo foram gritos constantes de Muricy, Muricy, Muricy. Aquele Muricy que saiu agora, chutado do Santos, demitido por telefone, e que saiu daqui do São Paulo também sob protestos da torcida. Não estou falando bem ou mal dele, só estou falando são fatos. Se você procurar na internet, você vai lembrar como que o Muricy saiu, fora Muricy, enfim, E aí a torcida também gritou fora Juvenal, Gritou que o Juvenal já não era mais, fora Juvenal, queremos dirigente e tal. A organizada foi protestar só no final, pelo menos não se viu a organizada gritar durante o jogo, fora Juvenal, mas depois, quando o jogo já tinha terminado, teve um protesto ali na saída do ônibus, e aí foi em alto e bom tom, fora Juvenal e Muricy, foram gritos. Não vou nem falar em relação a Muricy se sim ou se não, porque o Juvenal já falou que não, já falou que ele não volta, ou pelo menos não volta nesse primeiro instante. Mas muita gente aposta que o Muricy seria o nome para ele conseguir diminuir a pressão política que ele tem. Já aí a gente já tem pessoas se candidatam, como Marco Aurélio Cunha, falando de candidatura, a oposição se movimentando e a situação que ainda não definiu muito bem, quem que é o candidato. O que acontece com o São Paulo? O Leco, que é um dos primeiros a se prontificar a ser o sucessor do Juvenal, ele não crê que tem alguma culpa na administração do clube. Ele até fala em alguma possibilidade de problemas táticos, tal, ele fala da coisa tática, mas que não cabe a ele dizer, e também ele não vê como falta de jogador. Então, peraí, se não tem culpa do dirigente, não tem, não falta jogador, de quem que é a culpa, se não do treinador? Eu só estou interpretando o discurso dele. O cara pegou o microfone logo no final do jogo e falou assim: não, eu não acho que a diretoria seja um problema, não acho que falte jogador, pode se questionar da parte tática, mas eu não vou fazer isso. O que sobrou, gente? Só sobrou o treinador. Se não é problema jogador, se não é problema diretoria, enfim, O Ney, que é o técnico, não acha que o problema seja o próprio trabalho, Ele diz, inclusive, ele disse ontem, com toda aquela pressão que ele sofreu, que se ele perceber que ele está atrapalhando o time, ele vai embora. Mas peraí, esse cara que se perceber vai embora, foi o mesmo cara, o mesmo treinador, que quando a gente empatou com o Palmeiras em 0-0, naquele jogo ridículo, lá no começo do Paulista, lá na primeira fase, ele se deu nota 10. Não foi 9, não foi 9,5, 8, não. Ele se deu 10, um jogo que foi 0-0 e que o Lúcio foi expulso. Mas ele falou que ele deixaria o clube. Enfim, o Ney não acha que a culpa é dele. O Leco, já se prontificando a suceder o Juvenal, também acha que o problema não é da diretoria. E aí a pergunta é, de quem que é o problema? Quem que está errando aí? Então a gente antecipou isso porque ontem eu fui um dos muitos gritos na arquibancada, lá berrando, xingando, enfim, Primeiro, a administração de São Paulo enfrenta problemas, Faz tempo que as tais contratações pontuais, elas não acontecem de um modo efetivo. O São Paulo precisa contratar poucas pessoas, poucos jogadores, e o time não... Para você ter uma ideia, o time não conta com bons laterais desde 2005, 2006. De lá para cá, a gente contratou 17 só para lateral direita, e nenhum funcionou. Isso tentando trazer gente de fora e tal. Lateral esquerda também não foi muito melhor. Meias, depois que o Danilo saiu, nós ficamos um bom tempo sem meias, até apareceu o Lucas e com a contratação do Jadson e do Ganso. Até nesse período, não sei se vocês lembram, falando de Muricy, foi quando o Muricy inventou o Muricyball, que ele pegava e colocava um monte de volantes para congestionar, E a gente ganhava de 1-0 no sufoco, 6-0, era aquela coisa, mas que nos garantiu 3 brasileiros, Gente, aqui eu não vou nem questionar se Muricy é bom ou é ruim,
Porque o que acontece? Os problemas do São Paulo são diferentes do que eram no período que o Muricy assumiu na primeira vez. O Muricy assumiu um time que tinha acabado de ser campeão mundial. O Muricy assumiu um time que estava super bem montado. E sim, ele conseguiu bons resultados, inegável, apesar de ter perdido as Libertadores, inegável que ele conquistou 3 brasileiros e que ele tem mérito. São Paulo teve melhor defesa, melhor ataque, então eu não vou questionar se é bom ou ruim. Só o que eu estou falando é só fazendo uma análise para a gente se relembrar dessas coisas, né? Do meio do processo de 2005 para cá, a gente teve aquela ciranda de treinadores, né? Alguns nomes grotescos e de mau gosto, eu não vou citar. Carpegiani, Edilson Batista, Leão, né? Enfim, tá? E aí a gente também teve várias eliminações em torneios internacionais para times nacionais, coisa que não acontecia na história do São Paulo. E se você quer uma explicação para isso, pois bem, a maior parte dessas eliminações aconteceram para times que tinham profissionais chutados pelo São Paulo. Então era um cara que fazia o condicionamento físico, ou médico, ou enfim. Será que é coincidência que a gente tinha esses profissionais, que eram profissionais reconhecidos e de nome? A gente mandou os caras embora, e o São Paulo já não é mais o mesmo. O São Paulo tem um ciclo de contusões maiores. Enfim, então tem parte da diretoria de culpa, sim. Isso não quer dizer que a diretoria não tenha tido acertos, que a diretoria não tenha se empenhado. O que eu estou tentando evitar aqui é um discurso extremista, né? Porque assim, a torcida do São Paulo está com essa crise toda, então assim, tudo que o Juvenal fez foi ruim? Não, nem tudo que ele fez foi ruim. Mas ele falar que ele não vê culpa dele, então peraí. Então ele já começa com um problema. Ele está cego em relação aos problemas do clube e aos problemas que ele tem responsabilidade. Se ele não consegue enxergar que ele não... a responsabilidade dele, qual é a nossa esperança de que ele venha corrigir esses problemas? Se ele acha que ele não tem culpa nenhuma. Então a diretoria sim tem culpa nesse futebol apresentado pelo São Paulo, e a gente está fazendo esse alarde todo porque é o seguinte: o São Paulo começou bem o Paulista, o que aconteceu? Foi eliminado. Mas foi acaso, não foi? Gente, foi uma série de coisas, tá? Entre elas, deixar o Luiz Fabiano bater aquele pênalti, um cara que tinha 30%, 36% de média de acerto de pênalti, para bater o último. Então, assim, foi uma série de decisões erradas. São Paulo, eu não posso falar que começou bem na Libertadores, ganhou bem o primeiro jogo da pré-Libertadores. Depois, foi uma desgraceira, conseguiu se classificar num jogo heróico, e aí teve aquela eliminação, mas também teve um pouco de azar. A gente teve lá duas contusões, né? Coisas que aconteciam pouco no São Paulo. No mesmo jogo, 2 contusões e uma expulsão. Expulsão virou o comum. Quando não acontece uma expulsão, a torcida do São Paulo se surpreende. Sério, a gente vai terminar com 11? Tanto que os jogadores ontem nem sabiam como ir pro vestiário, porque eles nunca foram em 11. Os caras olhavam e falavam: caraca, tá todo mundo aqui, tá? Ninguém foi expulso. Não, mas olha, teve gente que tentou, tá? Contra o fraco Goiás. Aliás, uma ressalva. Que juiz banana. Eu não gosto de criticar a arbitragem, mas escuta, primeiro tempo ele vai lá, estupa o peito e dá amarelo pro goleiro que estava fazendo cera. No segundo tempo, o goleiro fez o décuplo, é isso? 10 vezes mais? Fez 10 vezes mais. 10 vezes mais, né? Depois aí você comenta se é décuplo, se é 10 vezes mais, enfim, da cera. O que o juiz fez? Foi lá dar uma bronca no goleiro, ao invés de expulsá-lo, fazendo com que essa cera aumentasse, não que fosse fazer alguma diferença, tá? O São Paulo podia estar jogando até agora que ele não ia conseguir fazer o gol. A gente não teve oportunidades de gol. Porque os arremates do São Paulo, eles não iam pro gol. Então vamos falar do técnico, Ney Franco. O time não acerta um cruzamento sequer de escanteio, tá? Quem cobrava escanteio antes era o Carleto, até tinha elogiado isso no último Fala Bandana, mas peraí, não é possível que só um cara no elenco sabia bater escanteio, tá? E fora os escanteios, parece que São Paulo acertou 4 ontem, de 20. 4 é um exagero, tá? 4 porque foi meio na direção de alguém. A gente está falando de cruzamentos que vão na mão do goleiro, que parecem recuo. O recuo de bola que teve pro Rogério, o cara deu um chutão, que o Rogério teve que fazer uma defesa. Então assim, eu não consigo imaginar, quando o cara vai cruzar, ele recua pro goleiro, e quando o cara vai recuar, ele quase faz um gol. Esse é o São Paulo de hoje. O time não consegue acertar passes. A gente tem o Juan, que pega a bola, olha que bacana, é a grande promoção do Juan, tá? Eu estou pegando muito no pé do Douglas e do Juan, coitados. Aliás, o Douglas ontem saiu, foi um momento histórico, a torcida ficou assim. 2 coisas históricas que aconteceram ontem. O São Paulo saiu com 11 de campo e o Douglas saiu no intervalo. O Juan, ele pega a bola, ele não erra passe, ele leva a bola até o jogador.
e grátis um marcador. Ele, toma a bola e grátis o marcador que vinha comigo. Aí o cara recebe a bola com 2 marcadores. O que estava em cima do Juan e o marcador normal dele. Então assim, não é normal, isso não é um lance, são vários lances, tá? E quem não tá vendo isso, provavelmente é o técnico. A gente não acerta remate em gol, a gente chuta pouco em gol, a gente não consegue fazer lançamento, a gente não consegue criar, a gente não sabe marcar, a gente não sabe se posicionar na defesa. Eu fico pensando, o que esses caras fazem no CT? Tem treinamento? O que a galera faz lá? Eles param, sentam, escutam o Ney cantar, tô na beira do caos, como é que é isso daí, né? Isso sem falar, né, que o Ney Franco chegou estufando o peito e falou, pode cobrar, desde o começo, porque eu sou um técnico grande, num time grande, pode cobrar. Na hora que a gente cobrou, ele se isentou da culpa. Então assim, vocês podem cobrar, mas eu vou falar que não sou eu. Porra, aí fica difícil, né? E sem falar no caos aéreo. Pois é, gente... Tá um caos aéreo. Receita para fazer gol no São Paulo: cruza a bola na área, porque é neguinho batendo cabeça, é cara caindo, é um desespero que você pode achar até o óleo ali na área, mas você não vai achar um cara para marcar alguém, e a gente vai levar no primeiro minuto, o primeiro cruzamento, gol. E quantos gols de cabeça o São Paulo levou nesses últimos tempos? Estatística: muitos. Tá? Pode procurar, muitos gols, tá? O São Paulo está desarranjado, São Paulo está enfraquecido, está desarrumado, até o ponto que é difícil até você analisar. A gente faz muita brincadeira com o Juan e Douglas, mas fica difícil analisar jogadores individualmente, porque os problemas, eles são maiores do que a soma das individualidades dos jogadores. Como é que eu vou culpar um jogador que eu não sei se treina, porque não é possível que treine, tá? Então assim, Ganso, que é um jogador que a gente sabe que tem qualidade técnica, tudo bem, ontem ele foi crucificado, mas o cara tava voltando de contusão, de lua de mel, não serve como desculpa, tá? Mas assim, teve um momento que o Ganso fez um baita passe, e também teve um do Luiz Fabiano, que ele virou a bola do meio de campo, fez um lançamento pro Lúcio, que tava na área, o Lúcio, tá? Se o cara que recebe uma bola ofensiva é o Lúcio, se o cara que está tirando a bola da área lá na defesa é o Luiz Fabiano, se o Rogério está fazendo um milagre lá atrás, eu pergunto, a culpa é de quem? O São Paulo, você não consegue enxergar um esquema tático. O esquema tático é só na escalação, porque dentro de campo é um catado de jogadores correndo atrás da bola. Aí acaba acontecendo que quando o time deslancha, o coitado da Luiz, ele entrou no jogo ontem, ele foi 1 milhão de vezes acionado, mas era assim, joga a bola para o Luiz e deixa ele se virar. O Luiz Fabiano foi buscar a bola no meio, mas não é a dele. Eu não estou falando, não estou defendendo. Não é a dele, porque até ele não parece estar ainda, tem alguma coisa que ainda está atrapalhando o físico dele, ele não está com a mesma velocidade. Quer dizer, o cara tem que ficar lá na área para receber bola. De quem? Então assim, a gente está fazendo esse alerta porque o brasileiro é um campeonato longo. É um campeonato longo e o São Paulo tem objetivos claros. O primeiro objetivo era o título, que está bem difícil. O segundo objetivo é sequer se classificar para a Libertadores. E a gente tem aí, concorrendo com a gente, o Atlético, caso ele seja eliminado da Libertadores. A gente tem Fluminense, a gente tem Corinthians, a gente tem Grêmio, a gente tem Inter. Por sorte, está tudo uma desgraceira nesse começo de campeonato. A gente tem uma pausa para arrumar o time, mas é uma pausa para enfrentar o Corinthians na Recopa. Que enfrentar o Corinthians na Recopa em 2 jogos é aquela coisa. Ou a vitória vai dar um moral para o time e o time vai deslanchar, ou a derrota pode ser catastrófica, porque empate não tem, né? É decisão, né? Então assim, tá super difícil de fazer qualquer tipo de análise. Muita coisa tem que mudar. A torcida está indignada, não sabe quem cobrar. E nós temos ainda aquele pequeno problema que não é a torcida que volta para o presidente. No próximo Fala Bandana eu vou explicar como funciona essa coisa de votação, de eleição, tá? Enfim, eu não sei quem pode ajudar o time, né? Vou pedir ajuda pro gênio do Habib's, né? Que é patrocínio aí, né? Ver se o cara... Porque assim, gente, é mágica. É só mágica para ajudar a equipe. Se me perguntarem, acha que o Muricy é a solução? Não sei. Sinceridade, eu, repórter, não estou nem falando pela arquibancada, não sei. Eu diria que ele é melhor que o Ney? Sim, pelos números ele é melhor que o Ney, né? Como Autuori também pelos números é melhor que o Ney. Mas assim, eu tenho medo de acontecer com o Muricy o que aconteceu com o Luxemburgo, o que aconteceu com o Felipão, que chega um momento em que o técnico não consegue mais se reciclar e tal. De repente eu achava legal o Muricy dar uma descansada, tentar
respirar um pouco, ele até estava um pouco doente e tal, porque o futebol é bruto, né? Eu não saberia quem sucedeu o Ney. Agora, o que eu acho a diretoria tem muita coisa para olhar e, principalmente, precisa acompanhar os treinos. Nós temos lá a Cotia, que não consegue revelar lateral, que não consegue revelar um meia. Mas espera aí, nós estamos tentando lateral direito e lateral esquerdo desde 2005. Nós estamos em 2013. 8 anos. 8 anos que o CT de Cotia não conseguiu isso. Então assim, a gente bate tanto no peito e brada tanto. Ah, mas eles são meninos ainda. Não, peraí. Se nós estamos falando de um intervalo de 8 anos, em 8 anos qualquer menino, um menino de 12 vira adulto, não fica? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ele já é quase veterano. Já é quase veterano. Então assim, tem muita coisa errada. Tá? Eu não quero também assim terminar esse Fala Bandana de um modo apocalíptico. Eu acredito sempre, eu vou continuar torcendo, continuo indo no estádio, quer dizer, enfim, agora a gente não tem jogo nesse fim de semana, a gente vai ter jogo na quarta-feira contra o Grêmio lá, né, no Olímpico. Não sei o que esperar, que o Grêmio também não tá grande coisa. Então assim, o São Paulo precisa treinar. Ele tem uma janela aí, né? Treinar o básico, fazer o que o Tele fazia, que era pegar o Cafu e mandar o Cafu cruzar 400 bolas. Entendeu? Eu lembro que eu ia assistir jogo do Tele no CT da Barra Funda e você viu os jogadores saindo com dor de cabeça de tanto cabecear. O Palhinha, numa entrevista pra gente, falou que ele colocava 2 algodões no nariz porque sangrava de tanta bola que ele cabeceava no treino. Na entrevista, nós fizemos uma entrevista aí, que vocês também vão ver, a gente está na fase de edição, né, com Pimenta, Fernando Casal de Rey, Calef, Cauê Lombardi, a gente fez lá uma mesa redonda, a gente vai ver como é que ficou isso daí, mas eles falam que a gente tinha jogador que teve estresse, que teve fratura por estresse de tanto treinar. Isso deu resultado? Isso fez o São Paulo virar um gigante. Então, o que está acontecendo com o São Paulo? Essa é a pergunta que a gente faz para vocês. A gente pede para que vocês comentem nos nossos canais, que é Facebook, /arquibancada, Repórter Bandana, /Repórter Bandana, isso no Face. A gente tem Twitter, Repórter Bandana e Arque Tricolor, acho que a gente está escrevendo em algum lugar aqui, né? E a gente tem o www.arquibancadatricolor.com.br, que é o nosso site. Você clica lá no fórum, e clicando no fórum, você pode se cadastrar e aí você conversa com várias pessoas sobre esses assuntos. O que a gente pede? Respeito à opinião alheia, que as opiniões diversas, a diversidade, a pluralidade de pensamentos é o que a gente precisa para construir um futuro melhor. Então, respeitem mesmo que a pessoa não tenha. Lembrem-se, todo mundo torce para esse time aqui, tá? Então, assim, é lógico que a gente vai ficar exaltado, a gente sai assim decepcionado, mas é isso. Pessoal, grande abração para todo mundo. Segunda-feira estamos de volta esperando ter notícias melhores. E vamos encerrar aqui. Bateu o recorde, deu 18 minutos. Sério? Foi tudo isso? Foi. Caralho, cara, eu achei que eu tinha falado pouco.